Graça e paz a todos, espero que vocês estejam bem. Ah, o jejum, o jejum que fala da Bíblia, era sinal de poder, como hoje. Você tem que jejuar, você tem que pagar preço. Se você, quanto mais jejum, mais poder. Você já ouviu isso, não ouviu? Mas a gente tem que procurar saber se isso é o que a palavra de Deus diz. O que a palavra diz e mostra a todos nós que o jejum na Bíblia era sinal de humilhação. O jejum era sinal de humilhação. O judeu jejuava, os fariseus jejuavam, era obras de fariseus e os gentios não podem viver como os judeus, como os fariseus. Eles jejuavam. O jejum era uma observância da lei de Moisés e significava humilhação ou tristeza. Quando a pessoa estava triste, ela jejuava. Quando a pessoa estava aflita, é, ela procurava jejuar. Davi jejuou enquanto o seu filho estava doente, ele se humilhou, ele estava angustiado, triste, então Davi ele jejuou, mas depois que seu filho morreu, ele então encheu a pança e ele foi ao templo sorrindo adorar a Deus, né? Muitas vezes, por diversas vezes, Deus mandou os profetas proclamarem jejum em sinal de humilhação, de tristeza, né? E é isso que acontecia. Hoje em dia é certo jejuar? Jejuar é para ter poder, um poder sobrenatural? Se eu deixar de comer, de me alimentar, eu vou agradar a Deus e Deus vai me dar um poder? Vamos ver o que quer dizer a palavra aqui, né? Eu já expliquei para vocês. O irmão Joel não lê na Bíblia, porque eu não enxergo para ler. Eu não ando só, eu não caminho, eu não saio, porque tive problema na minha visão. Então eu uso o aparelho do celular para tentar ler alguma coisa com esse fundo de garrafa aqui, né? Vamos lá? Marcos, capítulo 2, Novo Testamento, segundo livro. Marcos, capítulo 2. Vamos ver o que estava acontecendo aqui, ó. Que tinha uns xarope enchendo o saco lá dos discípulos de Jesus, enchendo o saco, pegando no pé de Jesus. Vamos ver o que eles estavam enchendo o saco deles lá. Qual era o costume, qual era a tradição dos fariseus? Ora, os discípulos de João, o Batista, né? E os discípulos dos fariseus estavam jejuando. Então, quem jejuava aqui, gente? Os discípulos de João. E quem mais? Os discípulos dos fariseus. Jesus falou que não era para eles imitarem os seus costumes. Então, os discípulos jejuavam. Os discípulos de quem? Ora, os discípulos de João e dos fariseus estavam jejuando. Era da lei de Moisés, era uma observação deles. Entendeu? Estavam jejuando. E foram perguntar-lhe por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam. Eu pergunto, os discípulos de Jesus jejuavam? Aqui diz que não, ó. Aqui está falando, ó.
É Bíblia aqui. Eles não jejuam. Respondeu-lhes Jesus, porém, porventura, jejuar os podem, porventura, jejuar os convidados às núpcias enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Jesus falou assim: porventura, podem jejuar os convidados do noivo, enquanto o noivo está lá com os convidados? Não. Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Aí eu pergunto hoje: você tem Cristo? Cristo está com você? Cristo está em você? Você é o corpo de Cristo? Cristo é a cabeça? Nós somos a igreja? Nós temos a Cristo? Se nós temos a Cristo, se Cristo está com você, Jesus Cristo disse aqui: enquanto o noivo está com eles, eles não podem jejuar. Mas quando o noivo for tirado, aí sim, eles vão jejuar. Então, o que aconteceu lá na cruz? Né? O que aconteceu depois da ceia da Páscoa? Né? Que fala que é a Santa Ceia. Jesus foi entregue, foi traído, ele foi para a cruz, né? E ele foi tirado, né, deles, dos discípulos. Mas isso aconteceu na sexta. O noivo foi tirado na sexta. Então eles jejuaram. No sábado ele estava morto, no sepulcro. Cristo estava sepultado no sábado também, como na sexta. E eles continuaram jejuando porque eles não tinham um noivo. No domingo, Jesus ressuscitou. E agora não podem mais jejuar. Cristo disse: eis que estou convosco por todos os dias, pelos séculos dos séculos. Então, não podem jejuar. Não é poder, meu filho. É abstinência de alimento. Paulo diz na Bíblia que os ensinos de demônios, doutrinas de demônios, ensinavam que as pessoas tinham que se abster de alimentação, que quer dizer jejuar. Olha, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Fiquem com Deus.